Eu fui uma das primeiras professoras que entrei aqui. A nossa comunidade era muito humilde. Havia necessidade de ter uma escola realmente. Fazia pouco tempo que ele tinha falecido. Aí o bloco de pessoas, a nossa turma, escolheu o nome, colocar Rômulo Maiorana. Era uma forma de homenageá-lo. Eu nunca parei para pesquisar sobre a história dele, mas deve ser bem interessante. A escola onde eu pude me formar, né, leva o nome dele, então seria bem interessante saber a trajetória dele. Eu não conheço, mas eu quero conhecer a história do Rômulo Maiorana. Eu quero conhecer a história dele. Centenas de imigrantes italianos viajam em direção ao Brasil. 11 mil quilômetros de distância, quase 40 dias de viagem, com pouca bagagem e com a esperança de uma vida melhor. A Itália vivia uma crise, não tinha comida nem oportunidades. Entre tantos italianos, um jovem casal desembarca no Nordeste. Angelina e Francisco decidem morar no Recife, capital de Pernambuco. Dois anos depois, nasce o único filho do casal, o pequeno Rômulo. Desde a infância, era apaixonado por carnaval. Costumava dançar nos bailes do Recife. Aos 18 anos, em 1940, Rômulo viaja de férias com a mãe para Praia Mare, sul da Itália, onde havia ficado com sua família. Mas durante esse período, começa a Segunda Guerra Mundial. Rômulo teve que servir na Itália. Ficou até os 23 anos exercendo a função de datilógrafo no quartel do Exército. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Rômulo e a mãe voltam ao Brasil. A família Maiorana vai morar na capital do Rio Grande do Norte. Em Natal, o pai Francisco abre um comércio e o batiza de Casa Vesúvio, mesmo nome do vulcão localizado em Nápoles, cidade ao sul da Itália. Rômulo inaugura um restaurante que logo ganhou fama na cidade. O Acapulco era frequentado inclusive por artistas nacionais que se apresentavam na região. A cantora Hebe Camargo esteve no local. Com espírito desbravador, aos 31 anos, Rômulo vai morar em Belém do Pará. Ele adotou a cidade de Belém como a cidade natal dele. Por que eu digo isso? Porque ele era louco por Belém. Ele era nordestino de nascimento, mas nunca vi gente amar tanto o Pará e os paraenses como o Rômulo Maiorana. Não conheço outro caso igual a esse amor do Rômulo pelo Pará e pelas coisas do Pará. É uma cidade muito acolhedora.
Então ele conseguiu logo, imediatamente, pelo temperamento que ele tinha, uma pessoa super carismática, fazer muitos amigos. Ele foi criando devagarinho as empresas, investiu tudo aqui, investiu muita coragem, porque ele não tinha recursos para investir. Ele, Rômulo, fundou uma empresa chamada Eduplex Publicidade. E estava trazendo para Belém um negócio novo aqui. Ele imprimiu a primeira lista telefônica que houve em Belém. Aquele guia de telefone que você acha o telefone que procura, que existia na época, hoje não existe mais. Logo depois, implantou as placas sinalizadoras de paradas de ônibus. E tinha a linha do ônibus e tinha uma publicidade, naturalmente, de quem bancava. Logo depois, ele enveredou pelo ramo logístico. Ele montou as lojas RM, uma na João Alfredo e a outra na Avenida Presidente Vargas, antigamente. Com essas lojas, ele modernizou o comércio de Belém. Ele foi um introdutor do conceito de magazine, no formato magazine, aqui em Belém. Ele valorizou as vitrines, que não eram valorizadas. Você andar na rua com uma sacola RM, com um selo, com a grife RM Magazine, era uma coisa que qualquer pessoa se orgulhava de andar, porque sabia que aquilo era um produto de qualidade, era um produto de excelência. E mandava buscar tudo no Rio. Tinha uma amiga lá dele, né, que providenciava isso e vinha tudo do Rio para ele, essas coisas. Antigamente nem tinha roupa assim de fora aqui. Era tudo que existia de melhor. Tudo que existia de melhor, essa loja dele vendia. Olhando assim à distância, ele era muito jovem. Ou seja, ele empreendeu o RM Magazine muito jovem. Tem a Belém durante e depois do seu Rômulo. Em maio de 1966, 13 anos após sua chegada em Belém, o Jornal Liberal circulou com uma chamada destacando a foto de Rômulo Maiorana. O matutino havia sido comprado por ele. O Liberal era um jornal que pertencia ao Partido Social Democrático. Era um jornal à moda antiga, velho, mal diagramado. Por exemplo, naquele tempo o Liberal, antes dele comprar, vendia o quê? 1.000, 2.000 jornais. Quando o Rômulo comprou, que transformou tudo, o Liberal chegou a vender 60 mil, 70 mil jornais. A gente espalhava em toda essa cidade aí, o interior. Se você pega um jornal pequenininho, né, de alcance muito reduzido, né, e transforma num grande veículo de comunicação, plural, amplo, variado, foi isso que ele fez. Ele comprou um jornal e transferiu esse jornal, o Liberal, para o prédio onde era antes um concorrente do Liberal, que era a Folha do Norte. Veja só a cabeça do Rômulo. Deve ter sido uma batalha dura pegar um jornal que era um jornal político, sei lá, o último lugar para venda, né, de audiência, e levar em menos de 10 anos para ser o primeiro. Em um editorial no jornal O Liberal, Rômulo escreve aquilo que se segue até hoje como propósito do veículo. O que nos interessa é o desenvolvimento e o progresso do Pará. Não estagnava, né? Aquele cara, tá bom assim, eu estou bem, eu sou o dono da situação. Como liberal sempre teve credibilidade, né? Sempre estava, porque ele mantinha, ele podia estagnar, dizer, não, vou ficar por aqui, não vou investir e tal. Mas não, ele sempre quis mais, sempre ir para frente, acompanhar a evolução. Aqui no Norte custava acontecer, mas a tendência, quando já estava no Sul ou na Europa, ele já estava acompanhando, já estava trazendo. Essa máquina aqui, até doido, meu irmão. Quando ela chegou aqui, pô, as offset mesmo, a transformação do jornal. Até ele comprar o jornal O Liberal, os jornais de Belém, como todos os jornais do Brasil, usavam uma tinta que normalmente sacavam nas mãos dos leitores. O Rômulo, então, introduzido o sistema offset, que é uma impressão direta, abolindo toda a parte de ferraria que havia nos jornais. A diferença era da água para o vinho. Ver a novidade que ele... A curiosidade era com ele, viu? Comprou um Scania para fazer escaneamento de foto.
Isso que nem todo jornal tinha isso. Isso que era caro, caríssimo. Este equipamento é a última aquisição do Jornal Liberal. É o scanner, o mais moderno do mundo. Este equipamento utiliza raio laser para a seleção de cores na impressão gráfica. Ele amava aquele jornal, então eu já sabia, então a gente fazia tudo pelo jornal dele, tudo. Ele tinha o pulso do jornal, digamos assim. Ele tomava decisões junto com as pessoas. Que ele andava pela redação, conversava com todo mundo, falava. Também sabia como aconteciam as coisas lá nas oficinas, nas impressoras, que ele também ia lá, às vezes ele aparecia na redação com a roupa pingada de tinta. Ele sempre foi muito amigo dos funcionários, sempre. Para ele era uma família e a gente tinha alguém com quem a gente contar quando precisasse. Ele brincava até baralho com a gente, lá no estacionamento, de vez em quando a gente estava brincando baralho. Ele era comunicativo, ele se entrosava com a turma, não tinha essa vaidade não. Que participava de uma festinha, fulano de tal está fazendo um aniversário, vamos fazer uma mesa para ele aqui, canta parabéns quando o senhor Romulo aparecia lá. Às vezes chegava contigo, conversar como se não fosse o patrão, fosse dois funcionários que estivessem conversando ali. A nossa cozinheira, que era a cozinheira de casa, foi a responsável por criar e montar o restaurante do jornal. Então, exatamente por isso eu não consigo esquecer, porque o que a gente comia em casa, a gente comia no jornal. Nosso restaurante era muito bom, viu? Certa vez a Ercília quis colocar assim um alface para enfeitar o prato, né? Dar mais uma aparência. Ele falou para ela que não. Ele queria que fosse a bandeja dos funcionários. E nós vimos várias vezes o senhor Romulo almoçando, às vezes comigo, lá, quando o senhor Romulo sentado lá, comendo. O senhor Romulo entrava com um deputado, olha, fulano, o deputado aqui, um cafezinho para ele. Tá? Não era difícil tu passar e dar de conta com ele. E ele dizia pra gente, vocês não podem ir vestidas diferente dos meus colaboradores, que naquela época ele dizia dos meus funcionários. Se no dia que eu ver vocês diferentes, vocês vão voltar para casa. Eu sou uma das pessoas mais antigas do liberal. Da minha época para cá, acho que não tem mais ninguém. Do velho liberal para o novo liberal, muita gente já foi embora. Tanto que a minha carteira é assinada por ele, ainda tem a carteira assinada por ele. Essa é a relíquia que eu tenho aí. Primeira tiragem, ele deu para o jornaleiro, primeira tiragem. Vocês vão pegar essa tiragem para formar capital. Quer dizer, só aí, meu irmão, já deu uma força imensa para o jornaleiro, que ele sempre estava do nosso lado. Na comemoração dos 35 anos de O Liberal, Rômulo prestou homenagem a alguns dos antigos colaboradores do grupo. A gratidão e o voto de felicidade de todos que integram, fraternalmente e sem distinção alguma, este grande e querido grupo liberal. Em O Liberal, Rômulo cria a coluna Repórter 70. Quando a gente chegava para falar com ele no escritório dele, a gente já escutava aquele tec-tec-tec, era ele fazendo o que ele mais gostava, que era Em Poucas Linhas, do Repórter 70. Uma notinha lá na coluna do Repórter 70 era mais fatal do que uma página de jornal. Tudo de importante que acontece está ali no Repórter 70. O jornal passou a ser mais vendido, porque as pessoas queriam justamente ler também o Rômulo Maiorana. Ele não gostava de se dizer empresário, ele gostava de ser jornalista. Por que ele foi jornalista antes de ser empresário? Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Tanto no sucesso empresarial quanto na família, eu não consigo enxergar o meu pai sem a minha mãe. Eles começaram juntos. A mamãe sempre com ele, a mamãe sempre do lado dele e a mamãe sempre deu muita força para o meu pai, muito. Na duplex, ela fazia flâmulas junto com ele, né? Fazia para vender flâmulas. Isso foi um começo muito forte entre os dois. Madrugadas acordado, costurando a flâmula, não sei o que e tal, ele cuidando dela, ela cuidando dele, e os amigos também ajudando e tal. Então foi muito tempo, sabe, que os dois sempre deram força um para o outro. E a minha mãe que ajudava ele a pendurar na rua,
a fazer esse negócio que ele tinha. E ela me disse quantas vezes a gente tinha que pegar o carro e buscar diagramador na casa dele, a buscar não sei quem porque faltou. Fizeram aquilo de uma forma artesanal, sabe? Empenhando muito suor. Ela sempre vibrava com as conquistas dele, que era a conquista dos dois, na verdade. Foi o alicerce para o crescimento do papai, dos negócios dele. E foi o alicerce também para a família, era ele e a mamãe. Porque se acontecia qualquer coisa, um apoiava o outro, os dois conversavam, entendeu? Os dois sempre se entendiam. Eu acho até que ele era mais preocupado com a família do que com a empresa. Numa cidade onde ele nem era daqui, ele não tinha estrutura familiar que o apoiasse com os filhos, eles tiveram 7. Ele amava todos de uma tal maneira que parecia que cada um era filho único. Era muito amor. Eu acho até que quando ele me fala do exagero de amor, eu acho que o único momento que ele era exagerado era no amor. Ele sempre falava, eu já tenho uma rádio, eu já consegui a rádio, consegui o jornal, cresci com o jornal. Agora eu quero, para criar um grupo, eu preciso de uma televisão. Ele me levava muito para ir ver a construção. Toda semana eu ia com ele ver a construção da TV Liberal. Havia inclusive uma limitação de prazo para isso. E nós saímos então, em fim de semana, saímos aos sábados, no Landau do Rômulo, ele dirigindo e eu do lado, para ver onde tinha tijolo e cimento para comprar. E comprava tijolo, enchia da mala do carro, trazia, voltava a comprar. Foi uma operação extremamente cansativa que fizemos. Mas era um entusiasmo muito grande, né? Então ele ia muito feliz, porque aquilo era um projeto de vida para ele. Ele estava construindo um prédio para ser uma afiliada de uma televisão, né? Então isso para ele foi assim, eu acho que para mim foi o auge da vida do papai. Em 1976, Rômulo realiza um sonho, inaugura a TV Liberal. No dia da inauguração da TV Liberal, meu pai teve uma febre fortíssima, de 40 graus, e a minha mãe também. Mas mesmo assim ele foi lá e inaugurou. E a inauguração foi um grande acontecimento, meio mundo empresarial, social, político, né? Estava presente neste prédio aqui. Quando ele inaugurou a televisão em 1976, ele disse no discurso dele que o mais importante era a integração que aquele veículo ia proporcionar para um estado tão grande como o Pará. E é verdade. Moradores de municípios não sabiam o que acontecia na capital. Muitos nem conheciam o governador. E quando ele idealiza entrar no campo da televisão, ele foi se acercar de pessoas que tinham experiência local, mas soube buscar na própria Globo, com a consultoria da Globo, as pessoas ideais para montarem o projeto da TV Liberal. Ele gostava muito de o que hoje em dia todo mundo gosta, né? De tecnologia. Então ele ficava encantado com tudo que tinha que fazer na TV, com todo o material, com toda a técnica que deveria ter. Ele era uma pessoa com um pé permanente na tecnologia, na melhoria dos recursos técnicos disponíveis para entregar seus produtos, né? Naquela época, não era como hoje, que nós tínhamos internet, era fácil pesquisar novos equipamentos. Ele sempre estava ligado nos catálogos, nas revistas, para poder trazer equipamentos novos para a televisão. Transforma também a televisão numa potência como afiliada da Rede Globo. A TV Liberal, Canal 7, é afiliada à Rede Globo de televisão. Quando aquele carro imenso, o Landau que ele usava, entrava no estacionamento da TV, era aquele alvoroço, né? Chegava logo a notícia na redação, alguém chegava e dizia, olha, o senhor Rômulo está aí, o senhor Rômulo chegou, ele vai subir.
Aí todo mundo corria para ocupar seus lugares, apagava os cigarros, juntava a bolinha de papel que estava no chão, né? E aí ele entrava, passava na redação, aquela figura imponente, né? Chamando a atenção de todo mundo. Eu acho que ele ainda estaria lá, indo na TV, dar uma opinião, fazer alguma coisa. Ele era um apaixonado pelo trabalho. Rainha das Rainhas era um concurso que começou na Folha do Norte. Depois o Rômulo compra a Folha do Norte e junto com a Folha do Norte veio um concurso. Quando ele se envolveu nisso, ele deu um upgrade, uma melhorada significativa no Rainha da Rainha. O sistema Rômulo Maiorana de Comunicação inicia neste momento a edição 86 do concurso Rainha da Rainha do Carnaval Paraense. Ele, além de gostar do Rainha das Rainhas, ele era um cara que ele tinha noção exata do que isso representava aqui para o Pará. Quem é do rancho tem amor, não se amofina, já dizia vovó, desde o tempo de menina. Naqueles anos 80, o Carnaval de Rua de Belém também, que diziam que já tinha chegado ao terceiro maior carnaval de Belém, só perdia para o Rio de Janeiro, para a Bahia, estava ganhando até do Recife. O Rômulo colocava uma equipe de mais de 100 pessoas para cobrir o desfile da Escola de Samba de Belém. Então tinha um desfiles lindos, né? Desfiles maravilhosos. Quanta riqueza já teve o Carnaval de Belém. E era a gente que lotava os camarotes, fazia uma festa. O Rômulo também gostava disso. Quem é do rancho tem amor, não se amofina, já dizia vovó, desde o tempo de menina. E daí? Quem é do rancho tem amor, não se amofina, já dizia vovó, desde o tempo de menina. Quem é do rancho tem amor, não se amofina. Hoje o rancho é quem vai estampar e decantar. Em 2003, virou o enredo do rancho. Rômulo Maiorana, exemplo de determinação. E hoje o rancho é quem vai estampar e decantar em poucas linhas com emoção. Rômulo Maiorana, exemplo de determinação. Belém viveu alegremente o reinado de Momo. Sábado magro, ao som de estridentes orquestras populares e numa atmosfera de delírio estonteante e de bom humor, o Pancrétia abriu as portas do Palace Teatro com a realização de sua primeira festa carnavalesca. Rômulo com os amigos em um baile de carnaval. Era um cara que prestigiava muito a área da cultura. Ele sempre tinha uma adoração por todos os artistas. No lago do amor, domina esse close, maravilhosamente clarava, no lago do amor, ele tomou um banho de água fresca, no lindo lago do amor, maravilhosamente clarava, no lindo lago do amor. E os shows que ele trazia para Belém era uma forma também dele incrementar aquilo que seria noticiado, o quanto a cidade iria se movimentar. De trazer artistas, cantores, bandas, sempre com o intuito de permitir que as pessoas daqui também pudessem assistir grandes eventos. Para o entretenimento dos paraenses, dos belenenses. Isso lotava espaços aqui, por maiores que sejam as famílias, com os filhos, com as crianças, no Mangueirão, na época que era o bandolão, né? Roy, Rei, Charlie, Rob e Rick, cercados por um forte aparato de segurança, caminham pela pista do aeroporto, acenando para a multidão que veio recebê-los. Desde cedo, a movimentação era grande dentro e fora do estádio. O estacionamento do Mangueirão foi pequeno para o número de veículos. Os menudos apareceram para iniciar o show. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima, pode gritar. O show, uma promoção exclusiva da Fundação Rômulo Maiorana, durou quase 2 horas. Sou feliz
Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Eu estou com o coração em festa porque estou realizando um dos maiores sonhos meus do Pará, que era ver toda criança paraense reunida nesse estádio maravilhoso e trazer este mundo encantado para ela. Eu estou plenamente realizado. E obrigado mais uma vez ao Rômulo e ao Grupo Liberal. Em 1982, o Arte Pará é criado para valorizar a arte e artistas locais. Ele achava que nós tínhamos bons artistas e tínhamos, então ele queria dar um espaço expositivo para que esses artistas tivessem uma notoriedade. Algum tempo atrás, você fala de responsabilidade social, ele já fazia isso por ele próprio, por acreditar nisso, sem que precisasse existir lei, sem que precisasse existir imposição para isso. Somente na medida em que o estimularmos, aplaudindo-lhe o esforço, agradecendo a beleza criada e cercando do respeito que merece, ele poderá retribuir essa mudança de comportamento, produzindo mais e melhor. A grande beneficiada dessa transformação será a nossa comunidade, valorizada pelo surgimento de talentos antes anônimos, solitários e desanimados. Em nome do Grupo Liberal e da Fundação Rômulo Maiorana, agradeço a quantos contribuíram para o êxito desta iniciativa. Quanto aos nossos veículos, em momentos como o de agora, parece-me indubitável que não perseguem outro objetivo senão prestar à cultura paraense o modesto auxílio ao seu alcance. É o mínimo do muito que lhe devemos pela solidariedade invariável com que nos apoia. Asseguro-lhes que jamais faltaremos a esse dever. E mais uma vez, como em 1982, digo muito obrigado a todos que me ajudam e formulo de coração aberto voto de pleno êxito a quantos aqui produzem, expõem e se aperfeiçoam. Muito obrigado. Eu tenho uma gratidão muito grande a ele por conta de tudo que ele me apoiou. E eu era, veja bem, quando ele me apoiou, eu era um menino, pô. Eu tinha 20 e poucos anos. E ele acreditou no meu trabalho, ele sempre publicou meu trabalho, sempre divulgou as minhas exposições. E o maior destaque foi para os trabalhos do fotógrafo Luiz Braga. Luiz ganhou um dos 4 maiores prêmios do salão, com essas 3 fotografias, feitas entre São Luís e Belém e reveladas em Paris. A fotografia no Arte Pará, hoje em dia, é lugar cativo, quer dizer, não tem mais o que se discutir. A fotografia ocupou um espaço e ocupou muito bem. Eu estou super contente com isso. Eu acho que a última vez que eu encontrei com ele foi no Arte Pará, um dos Arte Pará que ainda era lá na Gaspar Viana, e ele chamou o Calderaro, que era um grande amigo que ele tinha da crítica de Manaus, e me apresentou, olha, Calderaro, esse é um dos maiores fotógrafos do Brasil. Isso eu guardo comigo com grande orgulho. O grande mérito dessa foto, e talvez por isso que ela acabou sendo elevada à categoria do retrato oficial, é porque ela representa ele. O meu orgulho é que acabou que depois o quadro que ele está de pé, que é uma foto que ele queria ficar do lado do exemplar, acho que é talvez o primeiro exemplar do Liberal que ele tinha na sala dele, foi feita uma pintura e que é o retrato oficial dele que está espalhado pelas sedes, né, do jornal, da televisão e tudo. Rômulo era apaixonado pelos círios de Belém. Era
grande momento na vida do Rômulo era o Círio. Ele não era paraense, mas ele tinha uma paixão de paraense pelo Círio, sabe? Eu achei o anúncio da primeira transmissão do Círio. Era patrocinado pelas lojas RM. Ele ainda não estava no ramo do jornalismo, no ramo da comunicação, né? Esse anúncio, eu digo sempre que ele é o início da promessa que a TV fez ao Círio, né? Todo mundo não faz promessa no Círio, a TV também fez uma promessa. Esse anúncio prometia que todos iriam ver o Círio numa união das lojas RM, que era patrocinadora, e da TV Marajoara. Seu Rômulo vai aparecer de novo em 1976, quando ele inaugura a TV Liberal em abril e faz uma promessa também. Eu não sei se ele chegou a publicar esta promessa, eu soube que ele fez esta promessa. O agradecimento dele a Nossa Senhora de Nazaré, ele ia fazer o primeiro Círio totalmente em cores. Cumpre esta promessa em 1976, ele importa câmeras bem modernas para a época e ele assiste a passagem do Círio pela primeira vez na televisão dele. Mas eu fico imaginando a felicidade que ele teve, porque realmente as paixões dele, o Círio, a família que ele reunia, os amigos que ele reunia ali e a televisão, que se tornou muito importante na vida dele. E era uma alegria, era de uma fé, de uma alegria contagiante. TV Liberal no Círio de 1983. Voltamos com imagens diretas, imagens ao vivo do Círio de 1983. Exatamente as imagens que você vê, telespectadora, da Avenida Nazaré. Ele trazia convidados de fora, atores, atrizes, personalidades, gente da Globo, entendeu? Ele gostava de festa. E entre um dos convidados aqui do superintendente do Grupo Liberal, o senhor Rômulo Maiorana, está a atriz da Rede Globo, Rosa Maria Murtinho, que vai falar um pouquinho com a gente, vai dizer, inclusive, porque se pensa aqui, eu não sei se é verdade, que você é paraense. É paraense? É verdade, sim. Eu nasci aqui, apesar de ter ido com 20 dias para o Rio, voltei umas 3 vezes e essa é a 4ª vez que eu nunca tinha visto o Círio. Eu estou encantada, né? Já fui ontem lá pro jornal, eu vi os fogos e eu estou encantada, é uma beleza. O Rômulo cunhou uma frase no Repórter 70, que aí, está chegando o Círio, o Natal dos paraenses. Está chegando o Círio, o Natal dos paraenses. Foi ele que deu essa versão de que o Círio era o Natal dos paraenses. Isso aí estava sempre na coluna do Rômulo. Era sagrado o Círio para ele. O Círio lá no jornal, na Gaspariana, tinha que ter a homenagem dos estibadores, a homenagem do Liberal, a sirene ficava tocando. Trocava de manhã, como é, de tarde, e na hora da passagem tocava a sirene. Tocava a sirene para dar sinal que a procissão ia passando. As belas imagens da também muito bela homenagem dos estivadores à Nossa Senhora de Nazaré. A aglomeração de pessoas pode ser expressa nesse momento por estas imagens, mostrando exatamente o momento da homenagem dos estivadores à Virgem de Nazaré. Boulevard Castilhos, França, inteiramente lotado. O prédio do jornal O Liberal, ali em primeiro plano, de onde soa a sirene anunciando o espolcar dos blocos. Morreu hoje em São Paulo, aos 63 anos, o jornalista Rômulo Maiorana. Ele era o dono da TV Liberal, afiliada da Rede Globo, e liderava o maior grupo de comunicação do Pará.
Tão logo foi anunciada a morte do jornalista Rômulo Maiorana, a cidade se consternou com a notícia. Nas ruas, a população parou para olhar o jornal eletrônico localizado no centro da cidade que transmitiu a informação. As emissoras de Belém, ao anunciar o falecimento do diretor-presidente do Sistema Rômulo Maiorana de Comunicação, jornalista Rômulo Maiorana, prestaram homenagens especiais. Transmitiam de meia em meia hora o falecimento e a chegada do corpo do jornalista Rômulo Maiorana a Belém. A Rádio Liberal AM está apresentando programação especial, em virtude do falecimento do jornalista Rômulo Maiorana, diretor-presidente das empresas do Sistema Rômulo Maiorana de Comunicação. A Rádio Clube do Pará está apresentando programação especial, em reverência à memória de Rômulo Maiorana. Os meios de comunicação no Pará reconhecem a importância de Rômulo Maiorana para o seu desenvolvimento. A Assembleia Legislativa do Estado suspendeu hoje a sessão, a pedido das lideranças dos partidos, em razão do falecimento do jornalista Rômulo Maiorana. Eu creio que ele representou, na história da imprensa paraense, uma nova fase de profissionalismo e de modernização da tecnologia dos meios de comunicações. O homem que revolucionou tanto jornal como rádio como televisão no Pará. Eu acho que hoje nós estamos um pouco menores no Pará com a ausência de Rômulo. Ele inovou como nunca se havia feito aqui no Norte. Muitos amigos falaram de Rômulo. Perdi um amigo, um irmão. Rômulo Maiorana, acima de um chefe, era um amigo de todas as horas. Muita emoção na madrugada de hoje no Aeroporto Internacional de Belém durante a chegada do corpo do jornalista Rômulo Maiorana. A repórter Marília Tavares acompanhou tudo no aeroporto até a Igreja do Rosário. Desde cedo, já era grande o número de pessoas no aeroporto. Representantes de todas as emissoras de rádio, jornais e televisões estavam presentes. Numa demonstração de respeito e gratidão, na sacada do aeroporto, a emoção estava em cada rosto, em cada gesto. Um grande cortejo se formou pela cidade. Na Igreja do Rosário da Campina, centenas de pessoas aguardavam o corpo. Celebrada hoje de manhã na Igreja do Rosário da Campina, a missa de corpo presente do jornalista Rômulo Maiorana. Muita gente foi prestar a sua última homenagem. Aqui estamos compungidos com a partida de um amigo. Não somente de um amigo comum, mas de um homem que há 32 anos, vindo para a nossa terra, aqui empregou as suas atividades. Nós queremos, sobretudo, lembrar o que ele fazia de caridade, o que ele fazia para atender a muitas pessoas que dele necessitavam. A nossa dor não se pode traduzir em palavras. A tua família, os teus amigos, os teus servidores rogam a Deus que recolha o teu nobre e iluminado espírito, que a tua memória permaneça como exemplo para os teus jovens filhos, sucessores do teu trabalho e da tua obra. Até sempre, Rômulo, descansa em paz. Podes partir, Rômulo Maiorana. Fostes um grande benfeitor do Pará. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o Liberal do dia seguinte estava pronto. Aí levaram lá na igreja a edição do Liberal. Aí a dona Déa pediu para abrir o caixão, colocou o Liberal do dia no peito dele. Ele foi com essa edição do jornal embaixo das mãos.
centro da cidade foi totalmente modificado para que o cortejo do jornalista Rômulo Maiorana pudesse atravessar as ruas do centro da cidade e passar em frente ao prédio do jornal O Liberal. O cortejo seguiu com grande acompanhamento pelas estreitas ruas do centro da cidade em direção ao Boulevard Castilho França para passar em frente ao jornal Liberal, onde a homenagem dos funcionários comoveu a todos. Sob uma chuva de papel picado e ao som da tradicional sirene do jornal, o cortejo seguiu seu trajeto. Ao longo de todo o percurso, as homenagens do povo se repetiam. Multidões esperavam a passagem do corpo e acenavam em despedida. O centro da cidade parou completamente. As repartições suspenderam o trabalho por alguns momentos para que os funcionários pudessem ver pelas janelas a passagem do cortejo fúnebre. Os alunos do Instituto de Educação do Pará e Colégio Moderno pararam as aulas e aplaudiram a passagem do corpo do jornalista. Em todo o trajeto, a emoção no adeus do povo de Belém a Rômulo Maiorana. Muitos seguiam a pé ao lado do carro fúnebre. Esse é o público leitor do jornal, ouvinte das rádios e telespectador da televisão liberal. Pétalas de rosas, lenços brancos, aplausos e acenos fizeram a despedida do povo de Belém ao jornalista e empresário Rômulo Maiorana. O povo foi levar sua última homenagem ao jornalista Rômulo Maiorana, que foi sepultado hoje de manhã no cemitério de Santa Isabel. Uma multidão aguardava a chegada do corpo e acompanhou o sepultamento até o final. O cemitério foi invadido. Ainda tentaram a administração do cemitério para dar mais privacidade para a família, né? Se quiserem, a gente fecha as portas, mas aí a família mesmo disse que não, que as pessoas deveriam entrar. E aí foi uma invasão muito inesquecível, né, para quem viu. Foi muito sofrido, porque para nós ele não era só um amigo, nem um patrão, era muito mais. Rômulo, amigo, volta para ajudar o carente, para ajudar a população marginalizada das nossas baixadas, que são às vezes vítimas da nossa indiferença social. E junto, em nome de todas as mulheres cabanas de nossa Amazônia, de mãos juntas queremos dizer: meu Deus, depomos a teus pés o corpo material de nosso Rômulo, seu espírito imortal e as flores do seu jardim. Porque agora, Pai querido, somente vive em seu peito teu amor santo e perfeito, teu amor puro e sem fim. Quando criança você enxerga que é o meu pai. Realmente, para mim, era um herói. Perder esse herói foi muito ruim. Ele tinha muito para realizar ainda quando foi embora. É uma perda, e é uma perda que a gente não sabe como a gente vai viver com ela. E é isso que eu senti na hora, e até hoje eu faço terapia em São Paulo há 5 anos. E a minha terapeuta, ela falou para mim, acho que um dia desse, ela disse: Roberta, não tem uma sessão que você não faz no seu pai.
Eu sonho com o papai até hoje. É uma coisa muito louca. Eu sonho com ele vivendo e eu fico feliz, claro, mas quando eu amanheço eu fico triste. Saber que só foi um sonho. Não há um dia sequer que eu acho que eu não fale dele. Para minha filha, para minha neta. Dentro dessa saudade tão grande, eu só tenho lembranças felizes, lembranças boas. Sabe, o quanto ele era família, o quanto ele nos tratava bem, o quanto ele queria a gente bem. Eu amo ele para sempre e sempre amarei e sempre ele vai estar nos nossos corações. No meu coração, sempre. Ele era muito querido. Porque ele podia ajudar, ele ajudava. Entendeu? Qualquer coisa, ele ajudava mesmo. Como ele me ajudou, como ele ajudou muita gente. Ninguém sabia disso. Só foram descobrir quando ele morreu. Né? Aí que as pessoas foram dizer que o Rômulo fez isso, o Rômulo faz aquilo. Mas no fundo todo mundo sabia pelo tratamento que ele dava para os funcionários dele, como ele tratava a gente. Comigo mesmo aconteceu, pedi para que ele antecipasse minhas férias. E ele me perguntou, por que você quer que eu antecipe suas férias? Eu disse, seu Rômulo, é porque apareceu a oportunidade de eu ter minha casa própria, mas tem a entrada e essa eu não tenho. Ele disse, não antecipe suas férias, eu vou lhe dar esse dinheiro. E hoje eu sou eternamente agradecida a ele, porque até hoje eu tenho minha casa, graças a Deus e a ele, a generosidade dele. Essa minha casa aqui, foi ele que me deu. Quando eu cheguei aqui, eu morei ali numa casa ali alugada, ele que pagou o aluguel. Eu disse, não, será, eu vou comprar uma casa para vocês, procura aí. As pessoas a quem ele fez o bem nunca mais se esqueceram. Aquilo ficou gravado no coração de cada um. O dinheirinho que ele dava para os pobres, que era toda a semana eles iam lá atrás dele, os pobres nunca se esqueceram do Rômulo. Nunca, jamais vão se esquecer. Porque eles recebiam aquele dinheirinho para matar a fome deles. E o Rômulo dava com satisfação. Era quando ele dizia, eu sou apaixonado pela oração de São Francisco de Xavier. É dando que se recebe. Tinha essa filosofia de vida. Isso caía-lhe bem. Isso lhe faria muito bem. Como seria bom tê-lo aqui entre nós, não é? Ele deixou uma grande lacuna dentro do nosso coração. Em outubro de 1984, Rômulo comemorou com familiares e amigos sua última festa de aniversário.
E a história continua sendo escrita todos os dias.